Senhora presidente, ora preside a sessão, senhores deputados, senhoras deputadas, eu queria ocupar pela primeira vez, no ano de 2017, a tribuna da Casa, trazendo à sociedade cearense aquele que eu acho que é um dos gestos mais impensados, e se pensado foi, um dos mais cruéis do governador Camilo Santana, ao determinar um corte de 15% no orçamento do contrato do IDT-Cine. É absolutamente pacífico entre nós que uma das crises mais pungentes que vivemos é a do emprego. 480 mil desempregados no Ceará, sendo que 250 mil em Fortaleza. Portanto, a política de emprego, a política de trabalho deveria ser, nada mais lógico, fortalecida. Mas, em sentido contrário, o governo Camilo Santana determina um corte de 15% no contrato de gestão da Organização Social IDT. Esse corte já determinou a demissão dos pesquisadores que fazem a pesquisa do mercado de trabalho em janeiro. A pesquisa está suspensa e o Cine Ceará, o Cine IDT aqui do Ceará, ele foi notabilizado como um dos mais relevantes em matéria de pesquisa do mercado de trabalho. Isso representa, este corte, 200 mil, eu vou repetir lentamente, 200 mil atendimentos a desempregados ou pessoas que estão procurando orientação profissional e qualificação profissional a menos. 200 mil atendimentos a menos. Portanto, 3 funções essenciais do Cine IDT estarão ameaçadas. O seguro-desemprego, veja, o mercado de trabalho, crise econômica, economia em retração, mercado de trabalho em retração, a pressão pelo seguro-desemprego, obviamente, aumenta. Aumenta a demanda por intermediação de serviços, segunda tarefa dada ao IDT. E aumenta a necessidade de qualificação profissional, terceira tarefa também do IDT. Estas iniciativas estratégicas são todas muito relevantes em qualquer momento, mas sobretudo no momento de crise do emprego. E agora, 15% do contrato de gestão do IDT são cortados em janeiro por força de uma resolução do COGEF, determinação do Estado do Ceará. Veja, eu imagino que quando a crise se apresenta à mesa do gestor, ele tem que fazer, obviamente, escolhas difíceis. Para concluir, deputado. Concluindo, mas cortar a política de trabalho e de emprego, cortar a pesquisa de trabalho, cortar o atendimento do seguro-desemprego ao desempregado, cortar a intermediação de mercado de trabalho, cortar a orientação profissional, cortar qualificação profissional, isto é cruel e perverso. É por isso que nós vamos pressionar o governo a rever este recorte. Queria voltar ao tema. Mais uma vez, cordial bom dia. Eu queria voltar ao tema, já tratado antes, sobre a crise econômica e os ajustes fiscais. Há pouco falei que as opções que os governos têm feito são, sobretudo, opções que recaem sobre os mais pobres. Não tocam nas despesas financeiras, mas mantêm inatacadas as despesas financeiras, portanto, os pagamentos de juros de bancos, mas, sobretudo, atacam o custeio, que atinge frontalmente as políticas públicas de que se valem a maioria da sociedade, sobretudo aqueles e aquelas que dependem exclusivamente dos serviços públicos, da saúde, da educação, da assistência, da política de emprego. Há pouco falava de uma determinação absurda do COGEF em reduzir o orçamento do IDT, que opera a política de trabalho e de emprego, intermediação de mão de obra, qualificação profissional, pesquisa de emprego, em 15%.
E, ainda, no mesmo diapasão, nessa mesma lógica, que é uma lógica contracionista, uma lógica de transferir para os mais pobres o custo da crise, chega a esta casa a mensagem de Sua Excelência, o governador Camilo Santana, com o anúncio do reajuste do serviço público estadual. Já é sabido por todos que os servidores públicos estaduais ganham muito pouco. Menos de 12%, algo como 12%, ganham acima do teto previdenciário de R$ 5.000, R$ 5.500. Portanto, 88% estão abaixo do teto previdenciário. Mais da metade não percebem sequer 2 salários mínimos. Portanto, você não está falando de um trabalhador que ele percebe, que ele recebe, que ele ganha salários vultosos. Inclusive, eu que sou servidor público federal, sei que muitas vezes o senso comum, ele é mal informado e tem até, inclusive, preconceitos contra o trabalhador do serviço público. O servidor público do Estado do Ceará, aquele que movimenta a saúde, a educação, a assistência social, a política de emprego, a infraestrutura, a máquina pública, ele, no geral, ele ganha pouco. Pior que isso, deputado Dr. Santana, é que há, no período de 99 a 2016, 99 foi o último ano que houve congelamento, que não houve reposição salarial, governo Tasso. Todos os anos havia reposição salarial. A reposição, para quem está me escutando agora pela TV, Rádio Assembleia, a reposição não é aumento. O doutor Santana é servidor, ele sabe que a reposição é recomposição de perda inflacionária. A inflação corrói o salário, e o que é a reposição? É a revisão da massa salarial. É para recompor aquilo que a inflação corroeu. A dona de casa, que está nos ouvindo agora, ela sabe que o preço das coisas aumenta. E passou a aumentar com mais velocidade, com mais intensidade. O preço do feijão, o preço do sabão, o preço dos produtos essenciais. E ela sabe que o salário não aumenta na mesma velocidade. Por isso que tem que ter recomposição dos salários. Por isso que a lei estadual determina a recomposição dos salários baseada exatamente na inflação do período. Desde 99 não tinha havido congelamento. Houve nos anos de 2015 e 2016. O que, obviamente, mantém o IPCA acumulado entre 99 e 2016 é de 227%, ou seja, a inflação desses 17 anos é de 227%. O reajuste foi de 151%, ou seja, em 17 anos, a massa salarial dos servidores caiu 76%. Portanto, aquele servidor que está há mais de 20 anos no serviço público estadual, ele ganha hoje 76% a menos do que ele ganhava em 99. Ele ganha em 2017 76% a menos, tendo em vista a inflação do período, os reajustes que lhe foram feitos. Vou repetir isso, porque esse é o dado mais grave. Entre 99 e 2016, o PCA, a inflação, acumulou 227%. O reajuste dos servidores, 151%. A diferença é de 76%. Portanto, o acumulado em 17 anos já é de 76% de perdas. Mas vamos ao governo Camilo Santana. Em 2015 e 2016, já há um acumulado de perdas de 20%. 20%. Em 2015 e 2016. Quando Sua Excelência aqui esteve, no dia anterior os servidores estavam aqui, os servidores liderados pelo FUASPEC, que é o Fórum Unificado das Associações Sindicatos de Servidores Estaduais, que reúne mais de 30 sindicatos e associações, estavam aqui na porta, foram impedidos de entrar, mas vieram lamentar o 2º aniversário da morte da reposição salarial. 2 anos sem reposição salarial, 2 anos.
E no dia 2 de fevereiro, Sua Excelência veio aqui ler sua mensagem, fazer sua prestação de contas conforme determina a Constituição. E todos esperavam o anúncio do reajuste. Numa entrevista coletiva dada aqui ao lado, o governador anuncia 2%. 6% para as categorias que ganham salário mínimo, menor remuneração, e 2,29% para o restante. 2%. Nós estamos falando, portanto, veja só, tente acompanhar o meu raciocínio. A inflação nos últimos 17 anos, 227%. Os reajustes, 151%. Nos últimos 2 anos, perdas de 20%. E o governador anuncia 2%. 2%. Esse é um tapa na cara daquele que quer ser servidor, daquele que é servidor, daquele que almeja servir ao serviço público, honestamente, com o seu trabalho, que estuda, que faz o concurso. Civis e militares. Civis e militares. Portanto, eu queria aqui me somar, esse documento é um documento do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais, o FOASPEC, com todos os cálculos de 99 até hoje. As perdas inflacionárias, todos os deputados receberam isso. Todos os deputados receberam aqui, no dia 1º, esse dossiê das perdas do serviço público. Nós temos alternativas. Os trabalhadores fazendários, aqui eu queria chamar a atenção, até porque o líder do governo é um fazendário, é um servidor fazendário. O SINTAF, o Sindicato dos Trabalhadores Fazendários, os servidores fazendários, fez todos os cálculos apontando alternativas, tanto de acréscimo da arrecadação, medidas que poderiam ser aprovadas nesta casa, o ICMS e carga líquida, por exemplo, que poderiam, inclusive, melhorar a vida do servidor e da servidora. Isso não é luxo, isso é direito. Uma pessoa que ganha muito pouco, ela não ganha nem para economizar, porque não fecha nem a conta. Isso seria injetar recursos diretamente na economia cearense, porque são recursos que viram atividade econômica. Aquele servidor que ganha até 2 salários, ele vai necessariamente ampliar a atividade econômica no seu município, no seu bairro. Isso é direito, e isso é política de expansão da atividade econômica. Eu não sei onde está a cabeça destes gestores. Veja, só neste janeiro, corte no CineDT, corte no custeio de outras secretarias, mas essa do CineDT é mais... Ela é recheada de uma certa vilania, porque ela atinge frontalmente a política de emprego, a política de trabalho. Anúncio de 2%. 2% de reajuste. Veja, eu converso aqui com os deputados da base, eles se sentem envergonhados em defender isso. E, claro, porque isto é uma vergonha. Eu já vi deputado aqui da base dizer que se sente envergonhado com este reajuste. Vai votar porque é leal à base, mas se sente envergonhado em fazê-lo. Eu sei que, no fundo, vários parlamentares também assim se sentem. Portanto, eu queria aqui expressar, em meu nome, em nome do PSOL, em nome daqueles que se servem do nosso mandato para expressar as suas lutas, trabalhadores e trabalhadoras, independentemente de cor partidária ou de preferência partidária, eu queria aqui colocar o nosso mandato nesse duplo papel, de denunciar, de repudiar. Não é apenando o trabalhador, arrochando a massa salarial, sobretudo daquele mais pobre, daquele que está na faixa de salário mínimo, 2 salários mínimos, que a atividade econômica da economia cearense será estimulada. Ao contrário, a cabeça desses gestores é uma cabeça contracionista. Ele quer contrair a atividade econômica. No momento em que a atividade econômica merece ser estimulada,
para gerar emprego. Veja, deputado Roberto Mesquita, só em Fortaleza há 250 mil desempregados, metade deles entre 15 e 29 anos. Eu aprendi com os colegas do CineDT, veja a importância do CineDT, que nós já temos uma nova geração. O nem é o nem estuda e nem trabalha. Tem um nem estuda, nem trabalha e nem procura, porque está fora da população economicamente ativa, que já soma 142 mil. Me permita uma parte, deputado? Claro, com muito prazer. É de se estranhar essa política de esvaziamento do IDT, do CineIDT. Até porque todos nós sabemos a interlocução que ele faz com os diversos segmentos da sociedade para tentar diminuir uma das maiores chagas do nosso momento, que é o desemprego. A outra face dessa história, deputado Renato, é que o governador mostra uma dualidade de uma forma serena. Ele, ao tempo em que claramente engessa o salário dos servidores, não engessa, porque ele está dando, como muito bem o senhor explicou, repor, recompor, é dar o que a pessoa tinha antes, é o que a inflação consumiu, é fazer valer o poder de aquisição que aquele trabalhador tinha quando contratou, quando passou a trabalhar. Um dos resultados dessa política de achatamento é o endividamento. Nunca se teve tanto servidor público, tanto trabalhador endividado, nos consignados, nos cheques especiais, nos agiotas, como se tem hoje, deputado Renato. E ainda vem o governador falar em investimento, que o Estado do Ceará, proporcionalmente é o que mais investe e nominalmente é o terceiro do país. Sua Excelência devia ter um pouco de cerimônia, como se diz no interior. Como falar em ostentação e investimento se aqueles que produzem, aqueles que carregam o Estado estão sendo maltratados? Será que está se tirando do trabalhador para se dar força aos contratos com os empresários? Aliás, nós precisamos ter atenção a alguns contratos que tiveram valores iniciais na casa dos 600 milhões, a empresa mesmo, no ato da contratação, quis baixar de boca o contrato e hoje já está com aditivo de quase 25%. Então, esse é o governo que nós temos a obrigação de discutir nesse parlamento. Lhe parabenizo, não se pode escolher uma categoria como sacrificada e como burro de carga, e alguns órgãos não podem ser enfraquecidos para, tirando deles a essência, tirando a sua capacidade de funcionar, eles não possam ter a sua essência atingida como o CineDT. Muito grato. Eu me encaminho à conclusão, peço a generosidade do deputado Santana, só para aduzir alguns argumentos. A disponibilidade de caixa em dezembro de 2016, a disponibilidade de caixa de recursos não vinculados, queria, sobretudo, enfatizar isso, é de 1,3 bilhão. 1,3 bilhão. Veja, ao contrário do Rio de Janeiro, ao contrário do Rio Grande do Sul, houve, em dezembro de 2016, uma disponibilidade de caixa, ou seja, houve um superávit de 1,3 bilhão. O aumento de 6%, 6,3%, para todos os servidores, acresceria 457 milhões, ou seja, 1/3 da disponibilidade de caixa. Eu vou repetir isso, porque esse dado, para mim, é absolutamente revelador das opções que são feitas. A disponibilidade de caixa é de 1,3 bilhão, e o acréscimo dos servidores, se da ordem de 6%, de todos eles, de todos os poderes, inclusive os aqui da casa, civis e militares, acresceria a folha 457 milhões ao ano. Portanto, 1/3 da disponibilidade de caixa. Isso tem que ser visto como um incentivo ao servidor, ao serviço público e à economia. Estou com todos os dados, fornecidos inclusive pelos fazendários, pelo Fórum Unificado. Esta política é uma política errada, equivocada, por isso que nós nos opomos a esta política. Ela é uma política antipopular e ela é uma política contracionista, ela faz com que a economia se contraia ainda mais, amplia. Um minuto para concluir, deputado.
amplia ainda mais a recessão. 1 bilhão de renúncia fiscal. Vou tocar nesse ponto que o deputado Roberto colocou. 1 bilhão de renúncia fiscal para 2017. 1 bilhão. E nós não sabemos quais são os resultados fáticos, reais, verificáveis, transparentes de 1 bilhão de renúncia fiscal. 1 bilhão de renúncia fiscal para 2017. Portanto, me parece que cortar na carne dos servidores parece que é mais fácil. Mas eu queria aqui repudiar e dizer que os servidores têm que se mobilizar, porque sem mobilização não haverá transformações. Conte com o nosso mandato, conte com a voz do pessoal aqui nesta casa, porque só a luta muda a vida.